Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje vou falar de 3 manias que eu tenho com os meus livros, com as minhas leituras em geral. Mas antes, vai curtindo esse vídeo, espalhando para quem você mais ama. Vou falar aqui delas aqui já de cara. E a primeira mania que eu tenho com os meus livros é de levar o meu livro, ou o livro que eu leio no momento, para quase todos os lugares. Nesse momento eu tô levando esse do Gabriel Garcia Marques em espanhol, La Hojarasca. E assim, se tiver, por exemplo, algum lugar que eu interaja muito com as pessoas, ou que o tempo ali não vai me permitir parar para ler pelo menos uma ou duas páginas do livro que eu estou lendo, de fato eu não levo o meu livro. Mas, como na grande maioria das vezes, eu levo os meus livros comigo para eu ler aonde fosse, porque eu sei que vai rolar um tempo ocioso e subsequentemente eu vou parar, vou ler, e aí depois eu continuo a fazer o que eu tenho que fazer no local devido. E o segundo e terceiro meio que se interligam um com o outro. Por quê? Eles fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo das marcações de livros. Porque assim, nos romances, por exemplo, eu tenho uma mania de não marcá-los, mas alguns deles estão de fato assim marcados, porém com muito menos marcações do que na terceira mania, que são os livros de não ficção, que eu costumo marcar e até anotar alguns pontos interessantes. Porque assim, nesses romances eu vejo que não há uma necessidade, pelo menos no meu humilde ver, de eu marcar, por exemplo, alguma frase de destaque ou alguma coisa assim, porque é de uma história criada da mente do autor. Óbvio, vai ter alguma frase que vai se interligar com o mundo real, ou que eu acho muito interessante, beleza, massa, eu vou lá, marco direitinho de boa. Mas a maioria das vezes eu prefiro curtir o romance, digamos assim, sem as devidas marcações. Só que tem um detalhe. Tem alguns romances que passaram pelas minhas mãos desde 2017, 2018 para cá, que eu fiz algumas respectivas marcações, mas como eu disse, foram poucas. O exemplo disso foi o caso de eu ler esse ano de 2025 O Tenda dos Milagres, e ele tem algumas poucas marcações de frases de destaque ou algumas cenas que se interligam ao mundo real, mas tem pouquíssimas marcações nele. Mas mesmo assim, como eu disse, não tenho mania de marcar os meus romances, mas em compensação, os livros de não ficção, como o último que eu li foi esse do Skinner, sobre o behaviorismo, eu marco ele adoidado, anoto para poder lembrar, faço ali a marcação ou sublinhada, mas eu prefiro aquelas em quadrado, né? Quadrado redondo, digamos assim, para poder destacar aquilo que veio à minha vista nos livros de não ficção. Então é muito mais fácil eu ter a mania de marcar nos livros de ficção do que nos não de ficção, beleza? Então é isso. Aliás, perdão, eu confundi as bolas aqui. É mais fácil eu marcar os de não ficção do que os de ficção. Caramba, ficou grande esse vídeo, mas é isso daí, vamos pra frente. No caso, é isso o meu vídeo. Se você gostou dele, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, quais são suas manias com as suas leituras. Deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre. E clica no botão de inscrever e clica na sineta que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal. E é isso. Até o próximo vídeo.